Leoninos, como é que vocês estão por aí? Espero que bem. Vamos lá iniciar a leitura de vocês. Jesus amado, estou a derreter aqui. E olha que tá de noite, gente. Tô gravando o vídeo de vocês à noite. Mas, gente, tá complicado. Vamos lá, Leão. Para quem tá chegando aqui agora, eu já convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem o like, o comentário de vocês. Isso ajuda muito que o canal continue crescendo, tá? Vou abrir aqui com o oráculo da Lua. E bora ver aqui o que a gente tem para vocês. Leão. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Leão, por favor. Vamos lá. Jesus amado, já começou caindo aqui, gente. Calma aí, que eu vou pegar com o pé. Aí. Carta do quarto minguante, né? Ajustes são necessários. E aqui tem uma lua nova em Libra. Um novo ciclo romântico começa. Eita. Que mais? Que mais aqui para Leão? Você é bom o suficiente. A gente tem uma lua cheia em Virgem. Entendi. Vou tirar mais uma. Mantenha a sua visão. Mais energia de Virgem? Vocês têm Virgem forte no mapa? É hora de dar ao invés de receber. Lua nova em Virgem. E clarifica essa lua nova em Virgem, por favor. Renda-se ao poder divino. Leão, aqui a gente tem uma lua cheia, né? Para mim tá bem nítido que vocês estão caminhando para um fechamento de ciclo. E isso aqui pode envolver questões emocionais para vocês, tá? Para alguns isso aqui tem muito a ver com vida amorosa. Eu não tô sentindo necessariamente que a gente tá falando de alguém, tá? Se no tarô vier a falar sobre isso, falaremos, mas aqui eu não estou sentindo como se a gente estivesse falando sobre alguém, mas a gente está falando da tua vida, sabe? Da tua trajetória em relação à sua vida afetiva, tá? Então é como se você estivesse caminhando aqui para fechar um ciclo. Provavelmente esse ciclo aqui que vocês vão fechar fala muito dessa questão de ter aprendido a ter critérios quando se trata de relacionamentos afetivos, né? Porque Virgem é um signo que ele filtra bem o contexto, ele separa o joio do trigo, né? E ele é muito voltado também para uma questão de nutrição. Então pode ser que vocês aí vêm de um período, né? Em que vocês estavam cuidando mais do corpo de vocês, da saúde de vocês, né, da rotina, vocês poderiam estar ali mais presentes na rotina de vocês. E tudo isso meio que pode parecer nada muito grandioso, mas né? Fez com que vocês aprendessem a ser mais criteriosos, mais exigentes aqui, né? Principalmente nas escolhas que vocês fazem nessas questões de dinâmicas amorosas, né? Então, o padrão de vocês subiu. Falando bom português. O padrão de vocês aqui subiu, tá? Só que com esse quarto minguante aqui, que ele diz ajustes são necessários, eu acredito que esse ciclo ele ainda não fechou definitivamente, tá? Mas aqui pede que vocês permaneçam nesse fluxo, nessa energia. Continua o que tu tá fazendo, tá? Continua o que você está fazendo. É basicamente isso aqui que eu tô sentindo. Vamos entender mais com o tarô? Acredito que ainda tem alguma coisa aqui para vocês
entenderem para de fato fechar essa etapa, né? Pode ser muito uma coisa aqui de autossuficiência também. Porque assim, né? Quando a gente tá sozinhos, sem estar ali envolvido numa intimidade, num vínculo amoroso com alguém, é uma coisa, né? A gente se fortalece, a gente se blinda, a gente fica mais forte, de maneira geral. Mas o negócio pega mesmo quando a gente está vivendo, né? Quando a gente está tendo a experiência. E com essa lua nova em Virgem aqui, me fala que vocês vão ter a experiência. Né? Porque a lua nova aqui está mostrando que algo está para começar também. Mas é como se a vida aqui estivesse pedindo um pouco de... Solta, deixa você ir por esse fluxo, né? Aqui tem essa carta lua cheia, renda seu poder divino. O que mais aqui para o signo de Leão, por favor? Vocês podem ter Leão forte no mapa, ou vocês podem lidar com alguém de Virgem. Aliás, vocês podem Virgem forte no mapa, ou podem lidar aí com alguém de Virgem, tá? Ih, tô entendendo. 3 de espadas. Aqui eu não tinha visto, porque me lembrou muito isso aqui mesmo, ó. A gente tem 2 energias de Escorpião. Gente, lua nova e lua cheia. Atravesse seus medos e é hora de liberar a negatividade. Então, Leão, e aqui, ó, a gente tem uma rainha de... Rainha não, perdão. Um 9 de ouros. Aqui que tem a rainha, que é a rainha de copas. Então, Leão, o negócio aperta aqui mesmo quando se trata das vulnerabilidades do íntimo, né? Porque Escorpião é um signo de água, né? Então ele é um signo muito voltado para essas questões emocionais. Mas Escorpião, muitas vezes, ele é bem fechado, né? Porque ele não se abre para qualquer pessoa, né? Ele já parece que já vem blindado, né? Escorpião já vem blindado da vida. Enfim, então o que eu vejo aqui, esses ajustes têm a ver sim com feridas, tá? Que vocês vivenciaram e que aqui parece que falta alguma iniciativa de vocês, tá? Para confiar mais nas emoções, naquilo que vocês sentem. E quando eu falo confiar nas emoções, não é confiar que você gosta de alguém, que você está apaixonado por alguém. Não é isso não, tá? Confiar nas emoções aqui que eu diga é vocês terem essa energia de autodomínio das emoções. Eu não fujo das minhas emoções, eu não tenho medo das minhas emoções. Eu não me sinto fraca, frágil por conta das minhas emoções. Na verdade é que eu me sinto livre com elas, né? E aqui pode pegar muito uma coisa de autoestima mesmo para alguns de vocês. Tem isso aqui, sim. Mais uma. Pode ser uma coisa que vocês já vêm trabalhando, tá? Essa questão de autoestima, mas não é sobre beleza em si, aqui, né? Mas é sobre essas feridas. Alguns de vocês aqui podem ter uma ferida muito ligada à traição, tá? De se sentir traído. Carta do Mago. Chocou? Acho que sim, né? O Mago. Temos energia de Gêmeos. Mais uma. E o Sol. Pajem de Copas. Pajem de Espadas, o Diabo. E o Rei de Paus.
De fato, para alguns de vocês tem energia sim, tá? De no mínimo aqui 3 pessoas. Porque tem 3 páginas aqui, meu Deus do céu. Página de espada, de copas e de ouros. Vamos entender melhor aqui, vamos clarificar isso aqui. 3 de espadas, clarifica para mim. Aqui pede que alguns de vocês se conectem bastante com a energia de Pombogira, tá? Essa rosa me veio isso. É como se essa questão de autoestima, como eu falei, não tem muito só a ver com aparência. Sabe aquelas pessoas que às vezes elas nem são super bonitas num sentido padrão, mas elas exalam uma beleza, uma coisa que chama a atenção? Então é esse tipo de energia aqui que está faltando em vocês, né? Página de copas. Alguns de vocês, isso daí vem também por uma questão aqui de filhos, tá? Vocês podem ter tido filhos e depois de uma gravidez para alguns, isso mexeu muito com a autoestima de vocês, tá? Mais uma, 3 de espadas. Rei de espadas. 3 de espadas aqui no fundo de deck, cavaleiro de copas. O que eu mais sinto aqui para vocês é que, assim, vocês são pessoas que tinha vindo aquela rainha de copas, né? Que tem uma entrega emocional muito grande quando estão dentro de um relacionamento. E no começo aqui parece que as coisas são bem leves, mas depois as coisas começam a ficar pesadas, principalmente porque vocês começam a perceber que o outro lado, né, a outra pessoa ali, normalmente é uma pessoa fria. E aí parece que isso cutuca, né, a ferida aí de vocês. Então vocês podem se sentir insuficientes, negligenciados aqui, tá? E normalmente são pessoas que não conseguem se aprofundar emocionalmente com vocês, pessoas que já vêm também com alguns bloqueios, algumas feridas emocionais. O mago, justiça. Eita, que mais? O mago, 3 de ouros. O que eu vejo aqui é o seguinte: nesse processo que vocês aprenderam a ser mais criteriosos, mais exigentes, que o padrão de vocês aqui subiu, vocês acabam manifestando uma justiça aí nesse campo amoroso de vocês, tá? É como se tivessem novas peças aqui. É isso que eu vejo. Tem novas peças sendo construídas aí no campo amoroso de vocês. Tem uma coisa aqui até de ter realmente desconstruído alguns padrões, alguns ciclos repetitivos. Então pode ser que alguns de vocês aqui passaram um bom tempo sozinhos para entender tudo isso, tá? O Sol. A Imperatriz, olha aí. Caraca, o Sol. E o Louco. Não sei para quem que eu tô fazendo essa leitura, mas assim, Cavaleiro de Ouros. Agora vocês sabem exatamente o que vocês querem. Eu acho que tudo isso aqui vinha muito sobre esse contexto. Talvez antes vocês aqui não eram exigentes o suficiente ali numa dinâmica. Sabe quando a gente acaba se conectando com alguém muito mais pelas nossas carências do que de fato porque aquela pessoa se encaixa no que a gente busca, né? Então agora vocês sabem muito bem o que vocês querem. Aqui tem uma energia de entendimento sobre a tua própria energia. Parece que vocês estão prontos aqui, ou vão, né? Porque tem aquela coisa ainda de fechar esse ciclo para um novo começo. E assim, realmente aqui me fala essas energias que você vai chamar atenção. Você vai estar exalando aqui a tua autoestima, o teu poder pessoal.
E vocês vêm de uma energia diferente também, muito ligada à liberdade de vocês. Né? O que mais que vem aqui para o signo de Leão, por favor? Futuro próximo aqui para o signo de Leão. Ó. Rei de Copas. O que mais? A Lua. Eu adoro essa carta da Lua. Rei de Ouros. Eita. 4 de Copas, 3 de Copas. Aqui tem muita gente. Gente. Mais uma aqui para Leão, por favor. Futuro próximo para eles. 6 de espadas. E o louco. Aqui. E clarificar essa carta da Lua. Cavaleiro de Paus. E o Pajem de Copas e o 9 de Copas. Mais uma Lua. 10 de Copas. Eu não sei se aqui alguns de vocês vão ou já participaram de algum tipo de ritual aqui, sabe? Ritual, às vezes, de amor próprio, ou um ritual realmente para abrir caminhos nessa parte afetiva na vida de vocês. Se não, aqui tem um certo chamado, sim, para isso, tá? Clarifica esse Rei de Copas. 9 de Ouros. Aqui tem uma nova pessoa para entrar no caminho de vocês, Leão. Não tenho o que falar. E a carta da Lua. Pode ser uma pessoa aqui, me vem muito uma pessoa profunda mesmo, tá? Uma pessoa real, porque tem 2 vezes a carta da Lua. Ó, As de Ouros, Rei de Copas, o Sol. Caraca. Se vocês antes aqui se conectavam com pessoas frias, com pessoas imaturas que não tinham inteligência emocional, né? Aqui eu já vejo uma pessoa assim, que ela sabe o que ela sente. Pode ser uma pessoa muito ligada aí às emoções, tá? Uma pessoa bem emotiva, mas não no sentido de, sabe? É mais aqui num sentido de ser uma pessoa profunda, que sente as coisas de verdade, que sente as coisas à flor da pele mesmo, né? A Lua. E pode ser uma pessoa assim muito entregue também, da mesma maneira que vocês. O 8 de Ouros. E se aqui a gente estiver falando sobre uma conexão, pode ser que essa conexão aqui ela avance de uma maneira muito rápida, tá? Como se você nem entendesse muito bem aqui. Como que tudo está indo tão rápido? Como que as coisas estão fluindo nessa direção? Mas eu não estou falando de facilidade, das coisas acontecendo da noite para o dia. Me parece algo, sim, a ser construído a longo prazo, né? Mais uma Lua. E o 5 de Paus. Aqui. O que é esse 5 de Paus? O Mago. E o As de Copas e o 10 de Copas. O que é esse 5 de Paus, por favor? Ah, os ajustes. 7 de Espadas. Eu sinto aqui, Leão, que assim, pode até ser que vocês conheçam essa pessoa sem até mesmo fechar esse ciclo aqui, porque lembra que eu falei? Tem algo novo para começar, e de fato tem mesmo, tá? Só que agora você trabalhou você mesmo, você se fortaleceu, como eu disse. Aqui, quando eles falam é hora de dar ao invés de receber, por quê? Porque nessa dinâmica aqui,
É como se vocês fossem trabalhar definitivamente esses ajustes que faltam para vocês se sentirem realmente merecedores de uma coisa boa no campo afetivo de vocês. Tem a ver com esses medos, tem a ver aqui com feridas antigas, questões aí que, enfim, né, pendências de vocês, não tem a ver com essa pessoa. Bagagens que vocês trazem, né? Autossabotagens aqui que vocês têm dentro de uma dinâmica. Então, me parece que, assim, por mais que vai ser algo intenso e que vai acontecer até de uma maneira bem rápida, vai exigir, sim, uma dedicação para que esse relacionamento, para que essa conexão aqui dê certo. Tá? Fala muito aqui para quem é mais ligado à espiritualidade, para realmente aí mexer os pauzinhos. Comecem a usar da espiritualidade de vocês, dos rituais, das magias aí de vocês, para cada vez mais vocês conseguirem dissolver essas autossabotagens aqui. E acredito eu, vou até clarificar, mas essas autossabotagens têm muito mais a ver com medos de vocês, né? De coisas aqui se repetirem. 7 de espadas. 2 de ouros. E insegurança, principalmente, né? Eita. 6 de espadas, clarifica pra mim. 3 de paus. 6 de espadas. 7 de copas. O que aqui eles estão falando é que vocês estão sim no momento de transição, principalmente em questões aí de vocês verem as coisas numa outra perspectiva, sobre relacionamento, sobre vocês mesmos. Mas não tem nada, pelo menos no momento, não tem nada aqui muito definitivo. Tipo, para onde você tá indo agora é muito mais a ver com as suas próprias escolhas que vão reverberar aí no futuro do que de fato algo definitivo, algo que é ou não é decretado ali, sabe? Ó, 10 de ouros aqui. E a força e a rainha de espadas. Mais uma 6 de espadas. As de ouros. Se vocês quiserem, né, esse as de ouros aqui, ó, a carta dos amantes e o 4 de espadas. Se vocês quiserem tomar essa escolha aqui de realmente estar entregue aqui, não só num sentido de você se entregar para o outro, sem ter uma base sólida, né? Sem ter a confiança, mas de você estar entregue, de realmente mostrar o teu lado profundo, o teu lado sensível e vulnerável para alguém que é compatível com essa energia, né? Se você quiser escolher isso, você terá caminho para isso. É o que eles estão falando. Conselhos finais aqui para Leão, por favor. Conselhos para Leão, por favor. É isso. Lua nova em Aquário, traga amor para a situação. Então aqui é sobre cura, sobre realmente estar conectado a uma energia de amor e não de gatilhos, de codependência, de medos, de evitação, né? Eu não entendo. Gente, às vezes eu fico nervosa. Eu fico nervosa. Eu entendo que às vezes as pessoas passam por experiências e que aquilo cria bloqueios na gente, né? É normal, assim, né? Entre aspas. Mas eu fico assim vendo o quanto que a gente deixa de viver, e isso não só na área amorosa, tá? Mas o quanto a gente deixa de viver por conta desses bloqueios, desses medos, né? Enfim, aí a gente vive a vida que passa assim, um piscar de olhos, e quando vai ver, nem se permitiu ser feliz, né? Lembrei de uma música que eu tô viciadíssima nela, que é Bad Habit, do Steve Lacy, acho que é assim que fala. Eu vou deixar aqui, em algum lugar, essa música, que ela é uma música que ela fala assim,
que a pessoa gostava de alguém, mas que ela achava que aquela pessoa era boa demais para ela. E aí ela nem tentou ter aquela conexão, nem tentou saber se a pessoa gostava dela também. E depois é como se ela descobrisse que a pessoa também queria ficar com ela, né? Então, essa música, basicamente, ela fala no sentido assim, às vezes é melhor a gente, de cara ali, escancarado assim, ó, lidar com a rejeição do que com a frustração, o arrependimento de não ter vivido, de não ter arriscado, sabe? E muitas vezes a gente cria angústias dentro de nós porque a gente não escolhe viver. A gente escolhe ficar parado no medo, né? Então eu acredito que a leitura de vocês seja muito sobre isso. Vocês passaram por experiências, vocês amadureceram, vocês se fortaleceram, né? Subiram de nível aqui, entendem agora o que você quer de fato para sua vida amorosa, quais escolhas você quer. Aqui é muito sobre não deixar o medo te paralisar, não deixar o medo aqui sabotar você de novo. Certo? É isso que eu vejo para vocês, Leão. Espero que essa leitura tenha ajudado. Desejo um ótimo tudo e até o próximo vídeo. Beijos. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo tem meu contato para leituras particulares, tá bom? E é isso.